era essa questão aqui da prova, essa questão do tanque. Agora que eu tô vendo aqui, deu uma batida de olho, o sensor que eu desenhei tá parecendo uns espermatozoides quadrados, mas tudo bem. São sensores, são três sensores aqui, né? E aí a gente tinha esse diagrama Graph7 aqui, onde o que estava faltando no diagrama era só as transições. Então tinha um início aqui onde a bomba estava desligada, e a partir desse início aqui eu podia ir para dois estados aqui, ou eu tinha uma transição onde eu ia passar para um estágio de enchimento da bomba aqui, caso o tanque tivesse, aliás, de enchimento do tanque, caso o tanque tivesse vazio, eu ia ligar a bomba aqui em alta velocidade, ou eu ia passar para uma outra transição aqui que me indicar que os sensores, que o sistema está dando um alarme de erro, né? É, e aí, para esse alarme de erro, eu tinha um tripzinho aqui, que era para poder voltar o sistema para o início, caso ele tivesse nesse estado, porque senão, se ele chega no estado de erro e não tem como voltar, seu sistema morreu, né? Então, você tem que ter como voltar de um estado de erro. É, então, se não houvesse nenhum erro dos sensores, a gente ia passar pela transição A, um estágio de enchimento rápido até chegar até o nível chegar no sensor S. Quando ele chegasse no sensor S, a bomba ia passar para o lento, né, para não ocorrer transbordamento, né, nada disso. E depois, quando eu ficasse com o tanque cheio aqui, chegasse no F, ele tinha que voltar. Beleza. Deixa eu só perguntar um negócio para vocês, pessoal, que eu fiquei realmente na dúvida e eu queria ter dado uma olhada na grade de vocês, mas eu não olhei. Mas eu acredito que vocês já passaram, por exemplo, pela disciplina de circuitos lógicos ou alguma coisa assim, ou talvez não com esse nome, mas uma disciplina que tenha portas AND, OR, essas coisas aí, e que vocês já tenham visto alguma coisa de simplificação de expressões booleanas e mapa de Carnot. Vocês chegaram a ver isso daí, pessoal? Não estou perguntando se vocês lembram, tá? A ideia é retomar. Mas vocês chegaram a ver alguma coisa nesse sentido? Professor? Sim. Ah, tá. A gente viu sim. Na verdade, foi no primeiro semestre, então, assim, tem um tempo, mas a gente viu toda essa parte Ah, de entendi. circuitos lógicos, até o Aham. mapa de Carnot, tudo isso. Tá, legal. Não, beleza. Então eu vou dar uma recapitulada aqui, um pouco rápida, mas não tão rápida assim, porque eu realmente senti que houve dificuldade nessa parte, né? Deixa eu pegar minhas luzinhas aqui. Realmente senti que houve dificuldade nessa parte, né? Então, basicamente, é, como vocês já viram, então a gente vai ter expressões booleanas que a gente vai ter que tratar. Então, no caso dessa prova, a gente tinha um sinal F, que ia indicar se o tanque estava cheio, S, que é aquele nível próximo do cheio, e o E, que era o nível vazio, né? E aí a gente podia ter várias combinações aqui. Então a gente coloca todos os estados aqui, como são três estados, são oito combinações possíveis, né? 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Beleza, aqui estão os nossos oito estados possíveis. E o que a gente vai fazer com esses oito estados? A gente vai brincar de montar funções aqui, porque essas funções elas vão ser, cada uma dessas funções ela vai ser usada em uma transição diferente. Então a gente tinha aqui a transição a transição B, a transição C e a transição D. A primeira parte aqui do processo era a gente entender quais estados são possíveis e quais não são possíveis, né? Então, quais estados que são possíveis nessa tabela FSI aqui? Esse primeiro estado ele é possível, né? Porque isso aqui é o tanque totalmente vazio, então isso daqui não pode ser um estado de erro. Esse segundo estado também é um estado possível, meu nível está baixo,
então não pode ser erro. Esse terceiro estado aqui não é possível, porque se a água chegou no E, se a água chegou no S, ela tem que ter chegado no E necessariamente. Então isso aqui é um estado de erro. Tá aqui. Quarto estado é possível, ela chegou no S e no E, mas não chegou no F ainda. Tá cheio de bicho aqui. Quinto estado não é possível, porque se ela chegou no F, ela tem que ter chegado nos outros dois. Então isso aqui é um estado de erro. Sexto estado não é possível, também pelo mesmo motivo. Sétimo estado também pelo mesmo motivo. E o oitavo estado aqui, 1, é tanque cheio, então isso aqui não é erro. Então essa transição D aqui é a mais tranquilinha da gente dizer quem é quem aqui para montar a tabela verdade. Para montar a transição A, o que era dito? Era dito que a gente só ia começar a encher a bomba quando, aliás, a gente só ia começar a encher o tanque quando ele estivesse vazio. Então, para eu passar para aquele estado pump high, eu precisava necessariamente que os três estados aqui, que os três sensores estivessem marcando 0. Isso aqui vai ser 1 para mim. Se eles não estiverem marcando 0, a transição A não vai acontecer. Então, o resto todo aqui é 0. Tá aqui. Beleza. Para a transição B, o que ele falava? Para passar do high para o low, a gente vai passar do high para o low se o estado S for ativado ou se o estado F for ativado, mesmo que o S não tenha sido ativado. Então, esses estados todos, onde eu tenho ou S ou F, são esses 6 estados aqui de baixo. Então, nesses 6 estados aqui, eu teria que passar para a transição B. Nos 2 primeiros, não, porque aqui o tanque está vazio ou ele está enchendo rápido. E aqui, na transição C, eu tenho necessariamente que desligar a bomba quando meu tanque estiver cheio. Então, para a transição C, eu vou desligar a bomba. O correto seria desligar a bomba quando eu chegasse nesse estágio aqui. Mas, se eu tiver um dos dois sensores S ou E falhando, eu posso, eventualmente, não desligar a bomba, né? Se eu colocar um só nesse daqui. Então, a gente vai colocar um sempre que eu chegar no F. Então, tá aqui, ó. 1. E aí, se não chegou ainda no F, aqui não desliga ainda, porque está enchendo no slow. Isso aqui seria o estado de erro. Isso aqui está enchendo no high. E aqui a bomba, o tanque está vazio, então está enchendo. Então essa daqui seria a nossa tabela verdade das transições lá, né? Então a gente tem 4 transições, para cada transição a gente tem uma combinação. E aí a gente tem que montar agora as expressões para cada uma dessas tabelas verdades aqui. Para montar essas expressões, pessoal, eu vi que muitos de vocês montaram na mão e montaram corretamente as expressões. Eu só quero me certificar que o entendimento de todo mundo seja o mesmo entendimento. Se eu tiver uma expressão cheia de operações, o que vai acontecer? Para cada operação eu vou ter que usar uma porta lógica. Então, para uma operação NOT eu vou ter que usar uma porta lógica, para uma operação AND eu vou ter que usar uma porta lógica, e para uma operação OR eu vou ter que usar uma porta lógica também. Então, a gente tem as portinhas lá, NOT, AND e OR. Beleza. São as portas básicas. Tem outras, mas a gente vai trabalhar com essas. E o problema de a gente ter uma expressão não simplificada é que a gente vai precisar usar muitos circuitos e muitas portas lógicas para computar um sinal que pode não precisar de tudo aquilo para ser computado. Ele pode ser computado de uma maneira muito mais simples. Então, daí que vem a necessidade sempre de a gente, quando chega em uma expressão booleana, de a gente simplificar ao máximo essa expressão, porque uma hora a gente vai ter que implementar isso. E quando a gente for implementar,
quanto mais porta lógica, primeiro, mais caro o seu sistema e segundo, menos confiável o seu sistema. Porque as portas lógicas elas podem falhar e se elas falharem, você vai ter um sistema que é não confiável porque ele está te dando sinais errados, né? Você pode ter uma falha em um sinal que você nem precisaria daquele sinal para calcular uma determinada transição aqui, por exemplo. Então, se você usa ele sem precisar e ainda tem uma falha nele, aí a sua transição vai estar errada desnecessariamente, né? Sem precisar estar errada. Então, a gente vai chegar nas expressões aqui e a gente vai simplificar essas expressões. Primeiro, a gente vai fazer isso na mão, depois a gente vai fazer isso com o mapa de Carnot. Bom, para a transição A é muito tranquila porque ela tem um elemento só aqui, né? Eu só tenho quando F, S e E forem simultaneamente zero. Então essa expressão aqui do TA, ela já sai naturalmente simplificada, né? Ela vai ser um F barrado, F barrado e S barrado e E barrado. Beleza, tá? Faz sentido isso para vocês, né? Que essa expressão aqui só vai dar 1 quando esses três estiverem barrados e a operação entre eles vai ter que ser um AND. Beleza. Para a transição B, a gente consegue tirar essas expressões na mão. Eu vou tirar todas na mão aqui, mas a gente não precisa. Para a expressão B, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, e quando eu tiver esses uns aqui, olha só que o fato de eu ter 1 ou ter 0 está independendo do E aqui, ó. Eu tenho para E igual a 0 eu tenho 0, para E igual a 1 eu tenho 0, para E igual a 0 eu tenho 1 e para E igual a 1 eu tenho 1. Do jeito que está agrupado aqui, esses uns aqui eles vão ocorrer quando? Quando eu tiver um F igual a 1, então eu já peguei esses 4 aqui, e esses dois de cima, eles vão ocorrer quando o S for 1 e o F for 0. Então, o que vai acontecer aqui? A gente consegue tirar na mão o seguinte, essa parte aqui de baixo vai ser F igual a 1, que é o tal do F, e F igual a 0 com S igual a 1. Então, F barrado S. Só que, se você notar, essa expressão aqui, o que vai acontecer? Quando S for 1, eu vou pegar esse agrupamento aqui e esse agrupamento aqui, né? Esses são os que ocorrem quando S for 1. E quando F for 1, eu vou pegar esses 4 aqui. Então, na verdade, eu vou conseguir pegar esses 6 uns aqui se eu pegar o valor de F ou o valor de S somados, sem a necessidade desse F barrado aqui, ó. Então, eu posso simplificar essa expressão tirando esse F barrado daqui. E aí a gente vai ficar com aqui a expressão simplificada F mais S. Aqui. Beleza. Para a transição C tá fácil, né? A transição C aqui, ela é a cópia da coluna F. Então, na transição C, basta que a gente coloque o F aqui. Ela vai ser igual a F. E a transição D, ela tá um pouquinho mais complicada. A transição D, a gente precisa dar uma estudada. Então, a transição D, ela vai ser quando o F for 1 e o S e o E forem 0. Então, eu posso escrever isso aqui dessa forma. F for 1, aliás, o F for 1 e o S e o E forem... Nossa, desculpa aí. Falei nada a ver, pessoal. Esquece que eu falei. Vamos de novo. Aqui, o sinal TD, a transição TD vai ser 1 quando F for 1 e S e E forem, não forem 0, aliás, não forem 1 simultaneamente.
né? Então, isso daqui é pra gente F. E aí, para o S e o E não serem um simultaneamente, a gente tem que ter o produto de S com E barrado. Ou seja, S com E barrado. Beleza. Então, S com E barrado, isso daqui ele vai, S com E barrado, ele vai dar 1 sempre que um dos dois forem 0 aqui. S com E barrado a gente consegue simplificar para S barrado ou E barrado. Assim. Então essa é a primeira parte. Isso aqui vai pegar esses 3 uns aqui, né? Só não vai pegar 1. Quando esses dois forem 1 vai ser 0 aqui. Então não vai pegar. E faltou esse 1 aqui, ó. Esse 1 aqui a gente vai pegar quando F for 0, S for 1 e E for 0. Então, F igual a 0, E, S igual a 1 e E igual a 0. Isso aqui não está 100% simplificado ainda, né? Isso daqui cabe simplificações disso daqui. Se a gente simplificar, quer ver? Vamos copiar isso aqui lá para cima. A gente consegue expandir isso daqui. Então eu vou ficar com F S barrado mais F E barrado mais F barrado S E barrado. Beleza. Isso daqui é um pouquinho mais difícil de simplificar. A gente vai ter que dar umas olhadas aqui nessa tabela verdade. Esse FS barrado aqui, ó, ele vai ser um quando F for 1 e quando S barrado for 0. Então a gente está pegando nesse primeiro agrupamento aqui F1 e S0. A gente está pegando esses dois uns aqui, ó. Beleza. Esse segundo agrupamento, FE barrado, ele vai ser verdadeiro quando F for 1. E tem isso. Quando F for 1 e E for 0. Então, F for 1, esses 4 aqui, E for 0 são esses dois aqui de cima. Então, eu estou pegando esse e esse. E esse FSE aqui vai me dar só esse agrupamento aqui, ó. Beleza. A gente percebe que cabe simplificação aqui ainda, por quê? Porque eu tenho, se você olhar, eu tenho alguma expressão aqui, ou eu tenho duas expressões aqui que me dão o mesmo sinal aqui, né? E a gente consegue simplificar quando isso acontece. Por exemplo, se eu pegar aqui esse E barrado e tirar em evidência aqui, eu vou ficar com... Eu vou ficar com F mais F barrado S. E aqui eu tenho F, S barrado. Beleza. Essa expressão aqui de dentro, esse F mais F barrado S aqui, ela vai me dar 1 quando F for 1 ou quando F for 0 e S for 1. Então ela vai me dar 1. Vou botar de verde aqui. Quando F for 1, tá aqui, desses 4, ou quando F for 0 e S for 1. Então esses dois aqui, ó.
E aí isso daqui está sendo multiplicado pelo E barrado. O E barrado ele vai dar 1 quando o E for 0. Então, eu estou tirando essa daqui. É o E, né? Então, é sempre por 1. Essa e essa. Então, percebe? Dependendo de como eu combinar essas expressões aqui, eu vou ter expressões diferentes. Então, esse primeiro pedaço aqui, essa expressão aqui, ela está me dando esses 3 uns aqui, e essa última expressão ela poderia me dar esse quarto 1 aqui, que seria um F, S barrado, E. Se eu substituísse essa expressão por isso daqui, eu não perderia nada, né? Na verdade, eu só adicionaria esse estado aqui que está faltando. Então, tem muitas jogadas que a gente consegue fazer aqui para simplificar esse tipo de expressão. Na mão, é chato de simplificar isso aqui, porque a matemática booleana ela não é tão clara. Mas se a gente for por mapa de Carnot, fica tranquilo. Quer ver? Vamos pegar um mapinha de Carnot para essa expressão aqui, ó. E a gente consegue fazer o mapa de Carnot de 2 jeitos. A gente consegue fazer ele por min termos e por max termos. Quer ver? Eu vou ter a transição aqui de... E eu vou montar o mapa de Carnot com as variáveis f, s e. Então aqui eu vou ter a variável f e aqui eu vou ter s e e. Para montar o mapa de Carnot, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar, primeiro, de fazer linhas retas. É importante lembrar de fazer linhas retas. Mas você tem que lembrar que os estados que você vai colocar no seu mapa de Carnot, eles têm que ser adjacentes, né? O que são estados adjacentes? De uma janelinha para a próxima, ou de uma posição para a próxima aqui, eu posso mudar um bit por vez. Então, nessas da vertical aqui não tem muito problema. Eu vou começar com f igual a 0. Daqui para baixo o f vai ser igual a 1. Mudei só um bit, que é o f. Para a direita aqui eu vou começar com SE igual a 0, 0. Para mudar para cá eu vou mudar o E. Então eu vou mudar para 0, 1. Aqui. Para mudar para cá eu vou mudar o F, o S. Então eu vou mudar para 1 e 1. E para mudar para o próximo, como eu já tenho 0 e 1 aqui, eu vou mudar o E de novo e eu vou ficar com 1 e 0. Então a gente tem todos esses estados aqui, que são os nossos 8 estados, me deu 8 lugares aqui, e agora eu tenho que colocar essa tabela verdade TD aqui no meu mapa de Carnot. Beleza. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou ler os estados. Então, por exemplo, F igual a 0, S igual a 0, E igual a 0. É o meu primeiro estado. Minha transição D tem que dar 0. Tá aqui. Beleza. Depois, 0, 0, 1. Então, eu tenho F igual a 0, S igual a 0, E igual a 1. Tá aqui. Tem que dar 0 também. 0, 1, 0. 0, 1, 0 tá aqui, ó. Tem que dar 1. 0, 1, 1 tá aqui. Tem que dar 0. Depois, 1, 0. É a linha de baixo. 1, 1, 0 tá aqui. 1, 0, 0, né? 1, 0, 0 tá aqui. 1, 0, 0 vai dar 1. 1, 0, 1 tá aqui. Vai dar 1. 1, 0 tá aqui. Vai dar 1. E 1, 1, 1 tá aqui. Vai dar 0. Então, a gente pode agora olhar para esse mapa de Carnot aqui e fazer agrupamentos, né? O mais natural é a gente fazer agrupamentos de uns, né? Todo mundo gosta de fazer agrupamento de uns. E o agrupamento de uns, ele vai ser o agrupamento de max termos, né? Então, a gente tem que primeiro só procurar os agrupamentos. Eu até vou aproveitar que o mapa de Carnot está em branco. Eu vou copiar ele aqui, porque a gente vai fazer por min termos depois. Então, por max termos primeiro. Vamos colocar aqui, ó. Opa. Por max termos. Por max termos, a gente tem que fazer os agrupamentos
dos uns, né? Então eu tenho que tentar primeiro os maiores agrupamentos, que vão me dar as expressões mais simplificadas possíveis. Então eu tenho um agrupamento, eu posso ter um agrupamento de 8 uns aqui, que não é o caso, né? Depois eu posso tentar agrupamentos de 4 uns. Lembrando que o mapa de Carnot, ele tem uma continuidade circular, né? Então, por exemplo, isso daqui seria, se fossem 4 uns, né? Isso aqui seria um agrupamento de 4 uns, mas se eu tivesse 2 uns aqui, por exemplo, e esses dois outros uns aqui, isso daqui também seria um agrupamento de 4 uns, tá? Então a gente tem que ficar atento com as bordas aqui, porque é como se a borda tivesse unida com a outra borda aqui e a gente consegue fazer agrupamentos. Aqui não é o caso, ou poderia ter 4 na horizontal, aqui eu só não posso ter agrupamento tipo Tetris, assim, sabe? Esse tipo de agrupamento aqui não existe. Os agrupamentos são ou linha, ou coluna, ou quadradinhos, né? E o número de quadrados ele tem que ser múltiplo de 2. Então você não pode fazer um agrupamento de 9 uns aqui que não vai dar certo, né? Aqui o maior agrupamento que a gente consegue são de 2 uns, né? E lembrando também que os agrupamentos eles podem ter interseções, tá? Não tem problema. Então eu tenho um agrupamento de 2 uns aqui e eu tenho um outro agrupamento de 2 uns aqui. Beleza. Nesse agrupamento de 2 uns aqui, no que eu tenho que ficar atento? Na verdade, em todos eles. No agrupamento, eu tenho que ficar atento às variáveis que não mudaram, porque a variável que mudou dentro do meu agrupamento, ela não é influente naquele agrupamento, porque se a variável mudou e as saídas continuaram as mesmas, quer dizer que aquela variável não é influente naquele agrupamento. Nesse agrupamento aqui, eu tenho f igual a 1 para as duas posições e s igual a 0 para as duas posições aqui. Então, se eu tenho f igual a 1 e s igual a 0 e o e variou, tá vendo? O e era 0 aqui, foi para 1. Então, o e não é influente. Como o f é igual a 1, eu vou manter o f sem barrar. E como o s é igual a 0, eu vou pegar o s e vou barrar ele. E eu vou multiplicar, né? Eu vou fazer um AND entre essas duas variáveis aqui. Então, isso daqui vai dar para mim esse primeiro agrupamento. Note que se você procurar todas as posições onde esse agrupamento é verdade, né? Onde o f é 1 e o s é 0, você vai encontrar esse agrupamento aqui de baixo, ó, porque o f é 1 só na linha de baixo e o s é 0 só nas duas primeiras colunas. Então, a gente vai encontrar esse agrupamento aqui representado por essa expressão. E aí eu vou somar com a expressão do outro agrupamento. Isso daqui vai me dar a expressão da transição TD. No outro agrupamento aqui, o f variou. Eu tenho f igual a 0 e 1, então ele não é influente para esse agrupamento. O s é igual a 1 e o e é igual a 0. Então, eu vou ter s, como s é igual a 1, eu não vou barrar ele, AND e igual a 0, e barrado. Beleza. Então, olha só, como essa expressão booleana aqui, ó, essa expressão, ela já é bem mais simplificada que essa outra aqui. Aqui eu tenho 2 barramentos, 2 ANDs, aliás, 2 ORs e 3 ANDs, né? Então eu tenho, na verdade, esse E barrado aqui a gente poderia puxar do mesmo lugar. Então a gente tem 6 operações aqui. Aqui em cima eu tenho 2 AND, 1 OR e alguns barramentos aqui. Então aqui eu tenho muito menos operações do que nesse sinal aqui de baixo. E aí esse circuito aqui com certeza seria muito mais enxuto do que o circuito aqui de baixo. Isso é o agrupamento aqui por max termos. E se eu fosse fazer por min termos, vamos fazer de verdinho aqui. Por min termos é quase tudo ao contrário. Então, por min termos, o que vai acontecer?
Por min termos, eu vou fazer agrupamentos de zeros em vez de fazer agrupamentos de uns. E os agrupamentos eles vão começar da mesma forma. Então eu vou tentar um agrupamento de 8, não deu. Agrupamentos de 4 também não são possíveis. Lembrando que esse agrupamento aqui... Desculpem. Lembrando que esse agrupamento aqui não é válido. Esse agrupamento aqui não pode. Tá? Se for 4, ou é um quadradinho, ou é uma linha, ou é uma coluna. Então esse agrupamento não é válido. E agrupamentos de 2 eu conseguiria fazer esse agrupamento aqui e esse agrupamento aqui. Beleza. E aí a gente, para escrever a expressão por min termos, dá uma olhada, aqui são a soma dos produtos. Min termos vai ser o contrário, vai ser o produto das somas. E aí, por min termos, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, esse primeiro agrupamento de zeros, e esse primeiro agrupamento de zeros, ele está acontecendo com f igual a 0, s igual a... Tem um bichinho trabalhando. S igual a 0 e o e varia. Então o e não vai entrar na minha álgebra aqui. Como o f é igual a 0, ele vai entrar sem barrar aqui. E como o S é igual a 0, ele vai entrar sem barrar aqui também. Tá aqui. E aí eu vou fazer um produto, agora vou fazer um AND, com o segundo barramento. No segundo barramento, o F variou e o S e o E são 1. Então eu vou ter S barrado e E barrado. São duas expressões diferentes. Tá? E se você expandir essa expressão aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar Fs barrado mais Ss barrado mais Fe barrado mais Se barrado. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é das regras de simplificação de álgebra booleana. Então, se eu tenho uma variável end ela barrada, se uma for 1, a outra vai ser 0 necessariamente. Então, isso daqui é 0. Isso aqui não entra. Então, a gente vai ter Fs barrado mais Fe barrado mais Se barrado. E aí, repara que Fs barrado e Se barrado já estão aqui, ó. Né? E se eu pegar essas expressões, Fs barrado e Se barrado, que elas vão me dar? Fs barrado vai ser 1 quando F for 1 e S for 0. Então, vão ser esses dois 1s aqui. E Se barrado vai ser 1 quando S for 1 e E for 0. Então, S1 e E igual a 0 é esse. E S1 e E igual a 0 é esse. Então, repara que só esses dois termos aqui já pegaram para mim os 4 1s que eu queria. Esse Fe barrado, com certeza, é sobreposição. Então, se eu pegar Fe barrado, essa expressão vai ser 1 quando F for 1 e E for 0. F igual a 1 são as 4 últimas, E igual a 0 são as duas primeiras aqui, ó. Então esse Fe barrado, ele está me dando esses dois 1s aqui. Então essa parcela aqui, ela é inexpressiva na minha expressão. Eu posso simplesmente jogar ela fora e isso aqui vai me dar o mesmo Fs barrado mais Se barrado, né? Essa simplificação aqui, ela não era necessária, né? Ela só foi necessária porque eu queria mostrar para vocês que essa expressão aqui que saiu dos min termos era equivalente à expressão que saiu dos max termos. É a mesma coisa. Qual que é a diferença entre elas? A diferença é que essa expressão aqui usa uma porta OR aqui, depois ela usa duas portas AND e ela usa dois barramentos aqui. Essa outra expressão, ela usa uma porta AND, duas portas OR
e 2 barramentos aqui. Então eu estou trocando daqui para cá, eu troco uma porta AND por uma porta OR, mas o número de operações é o mesmo, tá? Diferente daqui, que eu tenho 3 AND, 2 OR e 4 barramentos. Né? Na verdade, com essas operações aqui, dá para construir o mesmo circuito 2 vezes. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, com relação aos mapas de Carnot, as simplificações, tudo mais. Também o que aconteceu? Lá na prova, teve algumas pessoas, e não está errado, eu não dei errado, né? Não dei desconto por causa disso, mas teve algumas pessoas que responderam assim, ó, principalmente para a transição C. Pô, para a transição C, qual que é o sinal que eu tenho que mandar para a transição C para ativar a transição C? Qual que é a expressão desse sinal? E a pessoa entendeu que esse sinal ele tinha que ocorrer sempre que o F estivesse ativo, né? Só que houve uma confusão aqui e a pessoa pegou essas 4 palavras e implementou com max termos. Então a expressão ficou assim, ó, F, S barrado E barrado, mais F, S barrado E, mais F, S, E barrado, mais F, S, E. Beleza, essa daqui é a expressão da transição C. Tá errado? Não tá errado. Mas se você simplificar essa expressão aqui, essa expressão é simplificável para F, simplesmente. E aí, aqui você usa 0 portas lógicas para fazer isso, aqui você usa muitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E como tem 2 NOT aqui, 13. Então você usa 13 portas lógicas contra 0 portas lógicas para implementar o circuito. Né? Fora que, por exemplo, nessa transição C aqui, se você tiver uma falha no sensor S ou no sensor E, não é para você ter falha em F. Mas se você tem uma expressão doida dessa daqui, provavelmente você pode ter uma falha em F, porque você teve falha nos outros sinais aí. Então era isso, pessoal. Queria fazer primeiro essa revisãozinha de lógica de Boolean aí, lógica booleana e mapa de Carnot. Então isso foi uma coisa que eu senti necessidade da avaliação de vocês. Até aqui tranquilo, deu para refrescar a memória com relação a essas operações aqui e tudo mais? Professor, Pode falar. Oi, pode falar. tudo bem, o mapa de Carnot, beleza e tal, mas assim, eu acho que eu não entendi uma coisa muito básica Pode falar. sobre o que é o Graph7, porque eu não assim, eu não estava pensando em porta lógica exatamente, estava pensando mais em, tipo, eu sei que a expressão se escreve como uma porta lógica, mas a gente tem limitações quando a gente usa o simulador, por exemplo. Então, tipo, o simulador não tem XOR, essas coisas assim. Então, eu imaginei que não era tipo uma porta lógica. Eu imaginei que era tipo uma... Eu não sei. O que que... Eu tô confusa. O que é o Graph7, professora? Vamos voltar nesse ponto. Não, tá. O Graph7, ele é uma ferramenta que ele é mais voltado para modelagem de processos, né? Tem algumas, como que eu vou dizer? Tem alguns softwares que permitem a simulação do processo com o próprio Graph7, que é o caso do FluidSim que a gente está usando lá. E tem outras aplicações hoje que permitem até que você programe o seu dispositivo, o seu controlador lá, utilizando o Graph7. Né? Apesar de ele não ter nascido para isso, mas existem algumas aplicações que permitem que você programe utilizando o Graph7. Né? Ele basicamente ele é uma linguagem uma linguagem gráfica de programação. Basicamente é isso. Ele tem aquelas regras chatinhas dele lá, mas ele é uma linguagem gráfica de programação. Então
você tem que ser capaz de modelar os seus estados do seu sistema utilizando o Graph7 para que você consiga depois fazer uma implementação concisa do seu, não só concisa, mas uma implementação sólida da lógica do seu projeto. Sabe? Ela serve para isso. Inclusive, ela tem essas regrinhas aqui de ramificação e tudo mais, de retorno, justamente para que você implemente. Quando a gente for para CLP, que é uma coisa que a gente vai logo, a gente vai ter que ter em mente muito claramente como que funciona o nosso Graph7 que a gente quer implementar lá no CLP, né? Porque às vezes você pega um processo que é um processo simples e a gente pode sair implementando, pegar um microcontrolador qualquer e sair implementando, criando condições lá para transição, para mudança de estado, para ativação disso, desativação daquilo e tudo mais. Mas se você não tem essas coisas, essa estratégia muito clara, né, de como esse sistema vai funcionar mesmo, em todos os detalhes, na hora de você fazer a implementação, você pode fazer uma implementação que provoque transições indesejadas. Como foi, por exemplo, aquelas transições que a gente obteve lá naquela outra aula do problema do portão eletrônico lá. Eu tinha bolado aquela solução e eu já vi outras soluções para esse problema do portão eletrônico também. Então, assim, o Graph7, se você quiser entender exatamente o que ele é meio que uma ferramenta que vai te ajudar a modelar o seu processo sequencial aí, de forma que você consiga realmente utilizar esses sinais lógicos para que você jogue o seu processo exatamente para onde você quer, para que você não jogue ele para estados que não foram previstos dentro da sua aplicação. Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos. Vamos lá, olha só. O que é o hardware de um Graph7? Que o Graph7 é tipo uma linguagem de programação muito baixa, certo? Exato. Não tão baixa, mas ela é uma linguagem de programação. Certo. E isso roda onde? Vamos lá. Então, aí que tá o ponto. Isso aqui, o Graph7 do jeito que tá, ele não deveria rodar em lugar nenhum, né? Ele é uma etapa da modelagem do seu processo. Ele está entre a idealização e a codificação. Ele não deveria ser codificação ainda. É que tem alguns sistemas que já permitem que a gente faça simulações. Então parece que você realmente está programando alguma coisa com o Graph7. Mas na verdade não é bem uma programação. Na verdade a gente está só idealizando como que esse sistema vai funcionar. A programação em si, ela vai consistir de a gente pegar esse Graph7 da forma como ele está e transformar isso daqui, no nosso caso, numa primeira etapa, numa linguagem ladder, por exemplo. Não sei se vocês já mexeram com ladder. Não, ainda não. Ainda não, né? Quer dizer, sei que a gente vai, né? Mas, enfim, até aqui não. Isso, até aqui não. Exatamente. Não, beleza. Então vocês vão ver lá no ladder que, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu quero mostrar para vocês só a cara de um programa ladder. Não precisa ser muita coisa. Um programa ladder, ele é um programa que tem essa cara aqui, ó. Por exemplo. Né? Então, essas associações aqui, elas são diretamente associações. Aqui é uma associação ou, né? Porque o que acontece? Ladder, porque isso aqui parece uma escada mesmo. E você tem que pensar o seu programa como se aqui eu tivesse um potencial positivo, um potencial elétrico positivo nessa trilha vertical. E nessa outra trilha aqui, deixa eu abrir isso aqui numa nova guia para ficar melhor. Isso. Não era isso que eu queria. Imagem. Só imagem. Aqui. Então é como se eu tivesse um diferencial positivo aqui, como, por exemplo, como se eu tivesse 5 volts nessa trilha aqui
e 0 volts, né, tivesse ground nessa outra trilha aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou ativar essa saída, tudo que está entre parênteses aqui é saída. Eu vou ativar essas saídas aqui conforme eu tiver a combinação essas chaves aqui, que podem ser vistas como chaves ou podem ser vistas como relés, qualquer coisa assim, né? Então, essa chave aqui é uma chave normalmente aberta, essa também é uma normalmente aberta, essa é uma normalmente fechada, né? Quando você define se a chave é normalmente aberta ou fechada, você está definindo necessariamente se você quer que a sua variável entre normal ou se você quer que ela entre barrada, né? Se você quer que ela entre barrada, ela vai abrir a chave quando a variável for 1 e vai fechar a chave quando a variável for 0. E se ela for normal, ela vai fechar a chave, fechar o contato quando a variável for 1 e vai abrir quando for 0. Duas chaves em série, elas vão ser uma ligação do tipo AND, e duas chaves em paralelo vão ser uma ligação do tipo OR. Ou seja, se eu fechar essa chave ou essa chave, vai passar sinal para cá, ao ponto que se eu, no caso, não tem duas abertas em série aqui, nós vamos dizer que se eu fechar esta chave e esta chave, eu vou passar sinal. Então isso daqui é uma associação AND, né? Se uma das duas abrir, eu já não passo mais o sinal. E com essa linguagem simples aqui, eu faço chegar sinal elétrico daqui até essa saída. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma associação lógica e essa associação lógica vai me ativar alguma coisa. Que essa alguma coisa ela vai ser um estado do sistema. Então, no fundo, a gente mais para frente, não muito mais para frente, mas daqui tipo 2 aulas, a gente vai ser capaz. Vamos ocultar isso aqui. Ocultar. Peguei a coisa errada. A gente vai ser capaz de transformar algo assim em algo assim. Entendeu? E para eu saber exatamente como isso vai funcionar, eu tenho que ter o meu Graph7 funcionando corretamente. Se o meu Graph7 estiver falho, quando eu implementar o Graph7 aqui, isso aqui vai falhar igualzinho. Tá, deixa eu te perguntar, mas as portas XOR, elas existem ou elas não existem no Graph7? No Graph7, não. No Graph7, não. No Graph7 a gente só trabalha com AND, OR e NOT, né? E aqui no ladder também. E no ladder também. No ladder também. Porque no ladder, né, essa linguagem ladder que a gente vai tá programando, essa linguagem sim é uma linguagem de extremo baixo nível. Isso aqui é basicamente o compilador, ele vai pegar essas instruções em ladder aqui e ele vai transformar isso daqui em expressões lógicas que o seu processador lá da CLP vai mimicar, né? Como é que é a palavra? Vai imitar, vai ter o mesmo comportamento dessas expressões lógicas aqui. E as saídas aqui que estão aqui vão ser saídas do CLP. Então você vai, dependendo das suas expressões lógicas, você vai ativar umas saídas ou outras saídas e isso vai fazer o seu processo funcionar de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra. Então é mais ou menos isso. E essa questão aqui de você ter os estágios aqui, esses estágios do Graph7, essas etapas do Graph7, eles só vão ser mais uma variável lá dentro da sua linguagem ladder, né? Porque a sua linguagem ladder, ela é naturalmente uma linguagem combinacional, ela não é sequencial. Para ela se tornar sequencial, você vai ter que jogar com uma variável a mais ou algumas variáveis a mais que vão dar para você em que etapa que você tá, para você poder ativar as determinadas transições aqui. Então é mais isso, assim, é mais isso, né? Se a gente tiver uma expressão muito complicada aqui nas transições, depois para implementar essa transição complicada lá no ladder vai ser um Deus nos acuda, né? Então a gente está procurando simplificar essas coisas. Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta.
Não, beleza. É que eu tô achando um negócio muito complexo para fazer algo muito simples, né, em teoria. É até aquela questão do portão, né, que foi mais complexa do que a gente tinha imaginado. Aham, aham. E para mim, essa questão de PLC e tal, não sei o quê, era uma coisa mais robusta, assim, mais avançada tecnologicamente. Entendi, entendi. E o que está me parecendo é que isso tudo é uma limitação, vamos dizer assim, porque por causa de uma necessidade um processamento muito rápido, é uma coisa muito simples. E a gente tem que dar o trabalho para a pessoa que modelou e programou, e não o trabalho para o computador. É essa a impressão que eu tenho. Isso, mas é isso mesmo. No fundo, o que, que acontece? Essa parte da lógica, eu sei, quando eu estava aprendendo isso pelas primeiras vezes, vamos dizer assim, eu tinha o mesmo pensamento que você. Eu pensava assim, falava, putz, se eu pegasse isso aqui para programar numa linguagem C, um Python, um Java, sei lá, qualquer linguagem que você queira, que você domine bem, isso aqui seria muito fácil de programar numa linguagem dessa. Eu teria if, eu teria várias coisas que seriam que facilitariam muito a minha vida, né? Então, por que é que eu não posso pegar uma linguagem de alto nível dessa e implementar essas coisas e fazer funcionar? Entendeu? E a resposta é a seguinte: quando você sobe o nível da linguagem, necessariamente você sobe o nível da arquitetura também do seu sistema de processamento. E aí você entra com alguns conceitos um pouco mais complexos. Então, o primeiro conceito que aparece quando você tá subindo o nível do seu microprocessador é o conceito de interrupção, né? Então eu vou ter um fluxo de informações lá, e eu não posso ficar verificando toda hora se cada sensor está fazendo isso ou está fazendo aquilo, né? Na verdade, eu tenho que deixar o meu processador livre para fazer outras coisas e eu tenho que criar interrupções, né, via código nos momentos que for adequado esse processador atuar em uma outra thread, vamos dizer assim, que não seja aquela thread de controle do meu sistema. O problema com isso é que quando você começa a subir esse nível de programação a nível de você controlar as threads que o processador tá olhando, é muito fácil de você chegar em problemas onde você precisaria de uma atuação em um determinado ponto do sistema, mas o seu processador está travado fazendo processamento de outra coisa. Então você perde não só. Você não perde tempo de atuação por causa da eficiência do código, basicamente. Você perde tempo de atuação por causa da lógica do código, né? Você acaba tendo uma lógica para implementar essa linguagem de mais alto nível, uma lógica tão mais complexa que você ocupa o processador com outras tarefas para ele poder organizar o fluxo de informação do seu programa, e você acaba tendo uma aplicação que ela acaba não sendo segura por causa disso. Não é que ela não é segura por causa do seu código, né? O seu código pode estar 100%, logicamente ele pode estar funcionando perfeitamente, mas no nível da implementação, eu posso ter inúmeras interrupções acontecendo ali que eu não sei necessariamente de onde vem. E essas interrupções elas vão desviar o foco do meu processador para uma parte do meu processamento, né, para uma parte da minha atuação ou para outra parte da minha atuação. E é aí que mora o perigo. Entendeu? Então essa lógica, essa automação de baixo nível, que é o que a gente está trabalhando nessa disciplina, ela necessariamente tem que ser mantida em baixo nível mesmo. Entendi, entendi. Entendeu? Mas eu só achei que é muito difícil de você, ah, não sei, sentir que você está fazendo a coisa certa nesse graph set. Eu achei que eu tô o tempo todo fazendo a coisa errada. E eu não Entendi. sei se isso vai refletir na hora que eu for tentar fazer o lado. Entendi. O Graph7, assim, ele nunca tem uma maneira 100% que a gente fala assim, esse Graph7 aqui é o melhor Graph7 que você podia fazer para esse problema. Pode ser que aconteça uma implementação mais enxuta, outra implementação
mais extensa, mas cada uma vai ter as suas vantagens e desvantagens. Então a gente não consegue falar assim, olha, existe uma implementação que é a certa para esse problema, a menos que seja um problema tão simples que talvez não precisasse do Graph7, né? Mas quando é um problema mais complexo, é, existe realmente uma variabilidade de coisas que dá para fazer. Até por isso que na prova eu decidi por não colocar uma questão onde vocês tivessem que desenhar o diagrama Graph7, né? Porque senão podia, para esse problema, por exemplo, ia ter uma variabilidade tão grande de coisas que dava para acontecer aqui que ia ser só para corrigir essa questão ia demorar uma semana. Né? Então eu fixei o Graph7 e falei, bom, vamos trabalhar na interpretação, nas transições aqui que vai dar mais certo. Mas não se sinta insegura com isso. Realmente o Graph7 ele traz possibilidades mesmo. Ele não serve realmente para você fechar as coisas. Fechar possibilidades é mais no sentido de quando a gente está simplificando uma expressão por Carnot ou por alguma outra técnica de simplificação, para a gente ter um circuito mais simples, né? Mas não a nível do diagrama Graph7 em si, Beleza. tá? Em relação à prova, você vai liberar as respostas? Porque no sistema a gente não consegue ver se você Ah, acertou isso é ou uma não. coisa que eu ia perguntar para vocês. Não tá dando para ver as respostas, né? Eu vou mexer lá na prova, eu sei onde é que mexe. Aí eu libero as respostas para vocês verem e aí caso caso vocês sentirem necessidade, a gente pode discutir as respostas aí na próxima aula. Aí a gente já consegue matar isso daí. Tem algumas do verdadeiro ou falso que teve umas duas que tiveram um índice de acerto bem baixo, acho que a gente vai ter que discutir elas mesmo. Mas foram só duas, acho que não vale a pena entrar na pneumática inteira só para falar de duas verdadeiro ou falso. Mas beleza. Então essa era a primeira parte que eu queria mostrar para vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Pode falar. só tive um problema, é um problema pontual Pode lá falar. do verdadeiro ou falso. Ele parece que, pelo que eu interpretei, a questão, parece que tem um problema na pneumática ali. Uhum. É que assim, tem um pino que é de controle que está sendo cobrado como se fosse de pressão. Uhum. Você poderia ver. Sobe lá um pouquinho, fazendo um favor. Tá. Se conseguir subir. Aqui. Ali no enunciado, ele fala que. Eu não lembro direito, mas lembro que se você apertava a válvula A, você conseguia tanto avançar quanto retrair o pistão, né? Aham. Só que ele falava que você tinha um modo com retração lenta e retração rápida. Isso. Só que daí isso eu marquei como falso, porque apesar de ter esqueci o nome, estrangulador ali Isso. na válvula A, Uhum. esse estrangulador ele tá controlando um pistão de controle ali, né? Ele tá só controlando a válvula. Isso, Não tá exatamente. retirando pressão diretamente pro Pra pistão ali. atuação. Isso, exatamente. Era esse mesmo ponto. Ah, tá. Então, beleza. Eu achei que fosse algum tipo de erro, alguma coisa assim, que eu fiquei uma pegadinha, tanto que eu perguntei pra você na hora da prova. Aham, aham. Daí eu falei assim, ele não quis responder, então quer dizer que é uma pegadinha, uma coisa assim. Então, beleza. A ideia aqui era mais que vocês diferenciassem o que é linha de pilotagem e o que é linha de alimentação mesmo, né? Isso, pilotagem é a palavra, né? Isso, é isso aí, Entendi. tá? Então era Beleza. isso mesmo, nada. É, então, beleza. A gente ficou com um esqueminha lá da última aula, da anteúltima aula, que era aquela questão do portão automático lá, né? Então a gente tinha, vamos ter que fazer ele rapidinho aqui de novo. A gente tinha no Graph7 aqui,
a gente tinha uma etapa inicial. Deixa eu fazer isso aqui com o mouse que é mais fácil. Uma etapa inicial, a gente vai chamar de 1. Depois eu tinha mais 3 etapas aqui. Esse é o exercício da antepenúltima aula, né? Isso, exatamente. Você já não tinha feito e enviado para nós? Eu fiz, mas eu não expliquei. Bom, eu posso pegar o diagrama aqui e explicar, é mais prático, né? É que eu tinha feito, acho que seria mais rápido. É que eu não salvei, cara. Peraí. Aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui. Aqui, qual que foi a ideia, pessoal? Vamos aumentar isso aqui. Ops. Aqui, qual que foi a ideia, pessoal? A gente tinha os quatro estados aqui realmente. E se eu apertasse a botoeira, eu deveria ser capaz de passar para o próximo estado, independente de eu ter chegado nos fins de curso aqui, né? A ideia era essa. Só que essa lógica desse portão automático aqui, ela tem uma grandíssima de uma pegadinha que até eu caí e não percebi. Que quando você aperta a botoeira, quando você aciona a botoeira, o que acontece? Você habilita as 4 transições ao mesmo tempo. E se você habilitar as transições, o que a lógica do Graph7 faz? Ela vai passando o estado até você chegar em uma transição que não está habilitada. Ela para antes dessa transição que não está habilitada. No caso aqui, as 4 ficavam habilitadas, então o negócio entrava em loop aqui e não parava nunca mais. Né? Como que eu resolvi isso? Eu tive que criar algumas variáveis aqui só para dar uma atrasada nesse sinal da botoeira aqui. Então o que acontece? Vamos pegar esse estado abre aqui, ó. Esse estado abre, quando você chega nele, ele vai e aqui até eu coloquei uma ação condicional aqui. Coloquei uma ação condicional aqui, que ele só vai abrir quando você soltar a botoeira, né? Então, só quando eu tiver com a botoeira igual a 0 aqui. E aí, o que vai acontecer? A hora que eu soltar a botoeira e tiver nesse estágio aqui, eu vou começar a abrir o portão. Independente de eu ter soltado a botoeira ou não, eu vou liberar essa variável aqui, xabre. E lá no FluidSim, sempre que você cria uma etapa, essa etapa você tem, ela está associada a um nome x, uma variável x, nome da etapa, né? Então, por exemplo, aqui lá no meu FluidSim, se eu crio uma etapa aqui que vamos dar um nome para ela de, sei lá, não estou criativo hoje. A nossa etapa vai se chamar Caíssa. Pronto. Se eu chego na etapa Caíssa, o que vai acontecer? Quando eu for criar uma expressão aqui para minha transição aqui, eu vou ter disponível uma variável que é essa x Caíssa. Por que eu vou ter essa x Caíssa disponível para mim? Essa variável ela vai ser 1, né, sempre que eu tiver nessa etapa aqui. Então essa variável ela vai me dizer quando essa etapa está ativa. Voltando lá para o nosso código, para a nossa solução, eu tive que, então, quando eu chego na etapa abre, eu tive que liberar essa saída xabre aqui para mostrar que eu estou nessa etapa. E aí eu criei aqui uma ação temporizada. Então o que vai acontecer? Essa ação temporizada aqui, essa variável en1, esse en vem de enable, tá, pessoal?
esse enable 1 ele vai acontecer 5 centésimos de segundo depois que essa variável x abre aqui ocorrer. Então eu vou ter um tempinho entre chegar nessa etapa e soltar esse enable aqui. E esse enable é o que vai habilitar o uso da minha botoeira. Então, basicamente, quando eu chego nessa etapa, com essa combinação toda aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou esperando 5 décimos de segundo antes de habilitar a transição pela botoeira para a próxima etapa. Né? Então, tudo isso daqui que está aqui serve só para você criar esse enable, que vai acontecer 5 centésimos de segundo depois que eu chegar na etapa abre, e aí isso vai me dar um enable para eu mudar dessa abre para 2 pela botoeira. Então, quando eu apertar a botoeira e chegar aqui e soltar a botoeira, primeiro, quando eu apertar a botoeira, esse enable não vai estar habilitado ainda. Então, eu não vou ter habilitado para mim a troca de estágio por botoeira. E aí, esse enable, então esse enable não. O sistema ele vai parar nesse estágio abre aqui, ó. É só por uma questão de temporização. Por que eu tive que botar essa temporização aqui? Porque lá na simulação, quando você aperta essa chave aqui, quando você clica nela, ela fica fechada por um tempo, que não está descrito no manual quanto que é esse tempo, mas é o suficiente para o sistema ir passando por todos os estágios. Então, esses 5 centésimos de segundo aqui são suficientes para essa chave abrir de novo e eu não ter um enable involuntário aqui, não ter uma passagem de etapa involuntária entre os meus estágios. Existe uma outra solução para essa lógica aqui que a gente viu, e essa outra solução que eu encontrei é uma solução onde você não trabalha com temporização, mas você trabalha com etapas intermediárias, né? Você passa da parada para uma outra etapa, e essa outra etapa ela não depende da botoeira para passar para a etapa abre. Então você vai ter uma etapa intermediária de verificação aqui para você poder usar a botoeira novamente e tudo mais, e aí não tem temporização. Mas de qualquer forma, essa solução que eu utilizei nesse estágio aqui, ela está sendo replicada para os outros estágios. Então eu tenho um enable 1, por algum motivo eu fui eu criei um enable 3 aqui nessa etapa, depois um enable 2, depois um enable 4 aqui. Eles estão fora de ordem, mas pelo menos isso aqui faz funcionar. E isso aqui volta naquela discussão do próprio CLP. Quer dizer, provavelmente se eu tivesse implementado sem esses enables aqui, sem isso daqui, só daquela primeira forma, se eu tivesse implementado isso num CLP, provavelmente eu ia ter o mesmo ciclo enquanto a minha botoeira estivesse apertada, porque ela vai ficar apertada por um tempo físico, né? Não é só um pulso infinitesimal ali de tensão, ela vai ficar apertada por um determinado tempo. E aí isso aqui estaria correndo dentro do meu CLP lá e eu não sei em que estágio que pararia. Então o Graph7 ele nos ajuda nesse sentido, de você entender se a sua lógica realmente funciona, para depois você passar para a programação da sua lógica.